Oi pessoal, tudo bem? Gente, Francisco Coutinho falando aqui, canal Coach Vistos. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu quero conversar com você a respeito de visto americano negado. Há quem vá no consulado americano e não consiga o visto. E muitas dessas pessoas, não são todos, mas algumas, elas não se conformam com isso. E elas querem tentar um visto posteriormente o quanto antes possível. Eu posso fazer isso? É sobre esse assunto que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Mas eu quero pedir encarecidamente que você inscreva-se no nosso canal, que você deixe aquele like e principalmente compartilhe com alguém que você conhece, que foi no consulado americano e teve um visto negado. Às vezes essa pessoa ela acaba desanimando, para ela é o fim. Só que não é o fim, tá? Não é o fim. Então eu tenho aqui anotadas algumas informações que são diretamente da fonte, do qual eu vou fazer a leitura e vou interagir com essas informações com base nas experiências que a gente tem durante esses 7 anos que a gente trabalha com visto americano, tá? Então vamos lá, eu quero começar fazendo aqui essa leitura inicial para você poder entender o que a gente vai ler e o que a gente vai comentar a respeito de visto americano negado. Vamos lá, se o seu visto americano foi negado, você pode sim tentar novamente, mas é importante avaliar alguns pontos antes de reaplicar. Então aqui a fonte ela já está dizendo o quê? Poxa, teu visto foi negado? Foi, então tenta de novo. Claro, a gente entende que o governo americano quer arrecadar, só que eu costumo dizer que é em meio aos que são recusados que tem os aprovados. Afinal de contas, ninguém tem uma certeza de ir no consulado e ter um visto aprovado. Sabe por quê? Porque essa decisão ela é 100% do oficial consular. Então, ainda que você tenha tido uma recusa, sim, você pode voltar, porque um novo oficial consular, ou seja, outro oficial consular, vai reanalisar o teu caso e aí sim, esse pode tomar uma decisão assertiva de aprovar o seu visto. Então não é o fim. Você não pode colocar uma pedra em cima de algo que você quer tanto, se é que você quer, ok? Porém, eu quero deixar claro uma coisa para você que está me assistindo aqui nesse momento. Existe um tempo específico para que você volte a pedir o visto americano? Existem recomendações, é diferente de uma regra, tá? A recomendação do consulado americano é de 4 a 6 meses depois de um visto negado. Mas aqui mesmo na Coach Vistos, eu, Francisco, já ajudei uma moça, do qual não vou citar nome, que ela é inclusive aqui de Brasília, que ela teve um visto americano negado e 21 dias depois da recusa, nós reaplicamos e ela foi aprovada. Quer dizer, o oficial consular anterior, certamente alguma coisa ele não entendeu. E na dúvida, eles recusam e não aprovam. Então, o que aconteceu? Ela foi no consulado, aí o visto foi negado. Quando ela me falou, eu falei, não, tá errado. Por que eles te negaram? Mas você tem um perfil ótimo, tá? O perfil lá em cima e tudo. E a pessoa até se expressa bem, fala bem. E, sabe, não deu certo. Eu falei, não, a gente vai reaplicar, você vai voltar lá. Isso é, se você quiser. Porque eu tenho certeza que o teu perfil é perfil de aprovação. Eu não dou garantia de visto aprovado. Ninguém dá, na verdade. Ninguém. É uma decisão do consulado. Mas, com base no perfil da pessoa, a gente sabe quando dá para aprovar e quando não dá para aprovar. A gente reaplicou, obtivemos uma reunião de novo, onde nessa reunião a gente incluiu uma defesa dentro do formulário dela, que é o que justifica o motivo do retorno ao consulado. E aí sim, ela foi lá, fez do jeitinho que a gente combinou e adivinha o resultado? Isso mesmo, o visto foi aprovado 21 dias depois. Então vamos lá, tópico de número 1, entenda o motivo da recusa, da negativa. O consulado geralmente informa uma base legal para a decisão, ou seja, a carta de visto negado da seção 214b da Lei de Imigração Americana é uma carta que eles te dão
quando o visto é negado. Aquela carta ela é bem genérica, por sinal, ela não explica absolutamente nada, mas sabemos que a carta diz que você não ofereceu confiança, digamos assim, com relação aos seus vínculos, ou que você vai retornar para o Brasil depois que você fizer turismo nos Estados Unidos. O que indica que o oficial consular não ficou convencido de que você retornará ao seu país após a viagem, o que eu acabei de falar aqui. Agora, na questão da análise, após essa recusa do visto americano, o que o tópico da fonte oficial diz? Análise, o que pode ser melhorado, ou seja, uma reanálise do que você pode fazer de alteração em uma próxima aplicação para o visto americano, tá? Só que assim, gente, eu quero deixar bem claro uma coisa. Aqui na Coach Vistos, quando a gente vai reanalisar um caso de alguém que teve um visto negado, tem alguns tópicos ali dentro do formulário que a gente só pode alterar com base no tempo que essa pessoa foi no consulado. Ou, caso contrário, ela pode dar divergência. E isso, de certa forma, pode acabar te negando de novo. Então, é nessa hora que a Coach Vistos ela entra assim, a fundo naquele processo para tentar encontrar o erro e consertar, para que você possa, então, voltar no consulado e obter o êxito. Tá? Inclusive, aqui abaixo desse vídeo, a gente tem todos os nossos contatos, nossas redes sociais. Caso você queira contratar a nossa assessoria para te ajudar a reverter a situação, a gente já tem aí um bom histórico de reversão de visto negado. Ou até mesmo você que está aplicando pela primeira vez. Não se arrisque se você não consegue sacar muito ali do processo. Porque não é só uma questão financeira, mas é uma questão psicológica também. Então você tem que ter esse discernimento. Se você tiver dúvida, não faça. Aqui abaixo tem os nossos contatos e a gente pode explicar como que funciona o nosso trabalho, tá certo? Então, olha só, considere se há algo que possa ser reforçado ou esclarecido. De repente, alguma informação que foi para dentro do formulário não ficou claro para o oficial consular, ou de repente você esqueceu de colocar alguma coisa ali que poderia ter ido para ali, e isso, em vez de ter subido ali o teu nível de pontuação, ele foi cair. E isso, de certa forma, pode ter deixado o teu perfil mais abaixo e não acima, tá? Então, isso deve ser considerado. Por exemplo, laços fortes com o Brasil são coisas que eles querem que você possa comprovar, ou seja, vínculos. Por exemplo, trabalho, estudos, imóveis, família, histórico financeiro ou o propósito de viagem. Eu vou aqui esclarecer sobre alguns desses tópicos aqui. Por exemplo, gente, laços fortes com o Brasil é quando você tem muitas coisas a apresentar para o consulado, dando a entender que você não tem intenções de ficar nos Estados Unidos. Estudos são considerados como vínculos. Imóveis, nem tanto. Alguns oficiais consulares perguntam se você tem algum bem no seu nome, mas isso não é considerado vínculo, porque imóvel você pode alugar ou vender e ficar nos Estados Unidos. E não é isso que eles querem, tá? Histórico financeiro, no caso, a gente fala na questão ali da documentação de imposto de renda, extrato bancário dos últimos 90 dias, enfim. Esse é o histórico ali do qual eles estão se referindo. E o propósito da viagem é você informar para o consulado assim, o que te motiva a querer ir para os Estados Unidos? Qual é o teu propósito de entrada? Isso tem que estar bem específico dentro do formulário eletrônico DS 160, tá? Ajuste seus documentos e as respostas, ou seja, documento aqui, resposta aqui, mas que isso possa coincidir uma coisa com a outra. Por exemplo, certifique-se de que os documentos e suas respostas estejam bem alinhados. É o que eu estou falando aqui. O que você está falando aqui tem que bater com o que você está mostrando aqui. Tá? Então, tem que ficar atento aí para todos os critérios que são exigidos no momento da sua entrevista. Considere o tempo para reaplicar. Agora vamos falar aqui da questão do tempo, né, que é um dos assuntos principais aqui que eu coloquei aqui no vídeo.
Não há um período mínimo para tentar novamente, foi o que eu falei no início do vídeo, tá? Porque não há uma regra para isso. Então, se não há um período mínimo para você tentar o visto novamente, é bom que você considere, tem que levar em consideração um tempinho de espera. Por exemplo, digamos que você teve um visto americano negado agora em novembro de 2024. Já que a gente está em novembro de 2024, você tem que fazer a aplicação no mês seguinte ou até mesmo dentro do mesmo mês, que foi novembro, para que você possa garantir uma vaga de entrevista ali para janeiro, fevereiro, porque final de ano as vagas vão se afastando. Então é importante que você comece o quanto antes possível. Mas tem que entender que começar o quanto antes possível não é você voltar no consulado americano o quanto antes possível também. Não é isso que a gente está falando. Então, quando você começa quanto antes possível, mas você não comparece no consulado, você está respeitando um tempo limite. É como uma ferida aberta. Se você tem uma ferida na perna, você tem que esperar a ferida sarar para você poder ir jogar futebol de novo. Porque se você cair e acertar essa ferida novamente, a ferida pode aumentar mais ainda. Então, isso que eu estou falando de uma exposição é um exemplo apenas, para ficar bem claro para quem está me assistindo aqui. Aguarda um pouco, deixa a dor passar e aí você volta no consulado americano. Um mês não, 2 meses, 3 meses, 4 meses é o tempo que a gente recomenda. Agora, entenda, a aplicação você tem que fazer o quanto antes, pagar a taxa e ficar aguardando só o momento certo de você retornar. Que aí você garante a sua vaga e não espera aí 6 meses ou 1 ano para poder voltar lá. Tudo bem? Então vamos lá. Colocando aqui o quinto e último tópico para a gente já ir finalizando esse vídeo, eu quero falar também da questão de consultar um especialista. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é levando informações para vocês verídicas da fonte, porque nós somos especialistas nessa área. São 7 anos trabalhando com visto americano. Então, um consultor ou um advogado especializado em imigração poderá ajudar a identificar possíveis falhas na sua primeira tentativa e orientar melhor para a próxima vez. Ou seja, no meu caso aqui, eu não sou advogado de imigração, eu sou Visa Advisor, que quer dizer consultor de vistos. São 7 anos fazendo isso, a gente já pegou diversos casos que aos nossos olhos seriam até impossíveis de se reverter. E o nosso cliente perseverante nos provou o contrário, tá? Então, se você é alguém que teve um visto americano negado, digita aqui abaixo e me conta como foi a tua experiência, tá certo? Porque de repente eu posso, em uma oportunidade de tempo, te responder. E isso também vai ajudar, de certa forma, outras pessoas. E não esquece, tá? Vai deixando o like aí se esse assunto tá te ajudando, porque o intuito aqui é esse, é trazer informação para ajudar o pessoal que teve visto negado. A gente bate muito em cima dessa tecla, tá? E em resumo, eu quero te dizer o seguinte: se o teu visto americano foi negado, isso não quer dizer que é o fim, tá? Você pode sim tentar nos próximos 60 dias que você vai conseguir seu visto americano, levando em consideração que quando você volta no consulado, naquele mesmo ano, outro oficial consular é que vai analisar o teu caso. E se esse tiver uma boa visão do teu perfil, ele vai aprovar em vez de negar. Ele vai desfazer o que foi feito no passado. Até porque os Estados Unidos da América têm, obviamente, interesse em receber o turismo para a questão do consumo. Então, a gente não está dizendo aqui que o consulado só nega o visto, não. Eles aprovam também, tá certo? Então, não desista, conte com o nosso suporte. A gente está aqui para prestar uma assessoria de qualidade para você. A gente tem conhecimento no processo. E reforço, aqui abaixo tem todos os nossos contatos, nós podemos te ajudar a reverter essa situação que é um pouco chata. Tudo bem? Bom, eu espero ter te ajudado. Francisco Coutinho aqui e em caso de alguma dúvida, a gente está à disposição. Um abraço!